Olá, hoje vamos aprender aqui rapidamente vai ser uma explicação bem sucinta que vai tirar muitas dúvidas aí de quem tem dificuldades para entender os conceitos de reagente em excesso e reagente limitante, tá? Então vamos ver aí o que é um reagente em excesso e o que é um reagente limitante, tá? Então, para entender esses conceitos, tá? Não vai precisar decorar nada, não vai precisar ficar lendo muitas definições, não. Nós vamos direto ao ponto e, à medida que a gente for entendendo esses conceitos, a gente vai ver que são conceitos simples, bastante elementares para serem guardados, tá? De modo que, uma vez entendido esses conceitos fundamentais, uma vez internalizados esses conceitos, sem precisar muita leitura, muita decoração, você vai guardar isso aí por um bom tempo, vai se dar super bem aí na sua prova, vai brilhar realmente aí nas questões envolvendo reagente em excesso e reagente limitante, tá? Bom, para entendermos isso, eu vou colocar aqui uma equação química, tá? Vou colocar uma equação de combustão do gás metano, tá? Que é uma equação do C metano mais oxigênio, tá? E como é uma reação de combustão completa, vai ter como resultado o CO2 e a água. Vai ter como produto aí o CO2 e a água. Bom, a primeira etapa no entendimento das definições de excesso limitante é que primeiro temos que ter uma equação balanceada, tá? A equação ela tem que estar, antes de qualquer coisa, balanceada. Não adianta eu entender os conceitos e vir trabalhar com a questão desbalanceada. Tá? A pegadinha muitas vezes pode estar até nessa equação desbalanceada. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer o balanceamento dela. Ó. Do lado dos reagentes eu tenho um átomo de carbono e do lado dos produtos também um átomo de carbono. Então, tudo ok aqui com carbono. Hidrogênio eu tenho 4 aqui do lado dos reagentes. Tá? E do lado dos produtos eu tenho 2 apenas, 2 hidrogênios. Então, para balancear isso aqui, eu vou multiplicar aqui por 2, colocar um 2 antes da molécula de água. Agora sim, ó, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, tá? De cada lado. E finalizo aqui com oxigênio, 2 oxigênios nos reagentes e 2 mais 2 aqui na água, 4 nos produtos, então aqui também eu vou precisar multiplicar por 2. Então agora eu tenho 4 oxigênios de cada lado da equação. Então, primeira etapa concluída, a equação está balanceada, tá? E aí eu tenho que entender que essa equação é que vai me dar as proporções estequiométricas da reação química, tá? Então isso aqui é fundamental eu entender quais são as proporções envolvidas nessa reação química. Por exemplo, aqui está dizendo essa equação que para cada mol, para 1 mol de gás metano que eu queira reagir, eu vou obrigatoriamente precisar de 2 mols de oxigênio. Então, é 1 mol de CH4 para 2 mols de O2. Isso aqui é uma proporção que vai ser utilizada em qualquer situação que envolva a reação essa reação química, tá? Então, se por exemplo eu tiver, ao invés de ter 1 mol, eu queira queimar, vamos supor que eu queira queimar 3 mols de CH4. Isso quer dizer que eu vou precisar de quantos mols de oxigênio, de O2, para possibilitar a queima de 3 mols de CH4. Se é 1 para 2, eu vou precisar de 6 mols de O2. Tá? Então, por que 6? Porque é o que a proporção estequiométrica está me dizendo, que é 1 mol de CH4 para 2 mols de O2. Ok, e se eu não tiver nenhum mol, vamos supor que eu tenha meio mol, tá? Meio mol de CH4. Quantos mols de O2 eu vou precisar? Se eu tenho meio mol apenas de CH4 disponível,
tá? Eu vou precisar do dobro disso para que ele queime. Então, vou precisar de 1 mol de O2 e por aí vai. Tá? Então, é esse conceito que eu vou utilizar para diferenciar o que é reagente em excesso e o que é reagente limitante. Tá? Agora sim, a gente vai entrar direto nessas definições. Imagine que eu tenha em um recipiente, eu tenho aqui disponíveis 5 mols de CH4. Se eu tenho 5 mols de CH4 e no outro recipiente eu tenha 12 mols de O2. E vou fazer a reação, vou misturar esses dois elementos para que eles possam reagir. Vou chegar aqui, ó, e injetar o oxigênio aqui dentro. Tá? Observe, eu tenho 5 mols de oxigênio. Se eu tenho 5 mols de CH4, para queimar 5 mols de CH4, quantos mols de oxigênio eu vou precisar? Eu precisaria de apenas 10, porque é 1 para 2, então 5 vezes 2, 10, eu precisaria de 10. Mas aqui eu vou estar adicionando 12 mols de O2. O que é que vai acontecer? Se eu só preciso de 10, vai sobrar quantos? Eu vou ter uma sobra aqui de 2 mols de O2. Se sobrou O2, é porque ele está em excesso. Se sobra mols, é porque ele está em excesso. Então, nesse caso aqui, nessa mistura reacional de 12 mols de O2 com 5 mols de metano, eu consigo queimar todo o metano e sobrar ainda 2 mols de O2. Então, eu digo que nesse caso, o O2 ele estava em excesso. Tá? E o CH4, por sua vez, foi o que a gente chama de reagente limitante. Tá? Que estava o CH4 ele foi totalmente consumido, tá? Então por isso também ele é chamado de reagente limitante. Então, o que é o reagente em excesso? É o que sobra. Quem sobrou? Sobrou oxigênio. Oxigênio é o elemento em excesso. O reagente limitante ele é todo consumido durante a reação. Tá? Claro que a gente está considerando aqui que tenha sido uma reação 100% eficiente. Tá? Para esse exemplo, acho que ficou bem claro aí que o O2 está em excesso porque sobrou depois que eu queimei todo o gás metano. Ok? Vamos agora analisar com a mesma equação outro exemplo. Observe que nem sempre o O2 vai estar em excesso. Tá? Para esse exemplo de 12 mols reagindo com 5 mols, o O2 foi o reagente em excesso. Agora, vamos supor que ao invés de... eu não tenho disponível 12 mols de O2. Eu só tenho disponível 8 mols de O2. 8 mols de O2. Ok? Então, eu tenho 8 mols de O2 e vou reagir ele com esses mols de O2, vou reagir com 5 mols de CH4. Olha só. Para queimar 5 mols de CH4, eu preciso de quantos de O2? Eu precisaria de 10. Mas eu não tenho 10, eu só estou colocando aqui 8 mols de O2. O que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir queimar todo o metano. Então, olha só, se eu tenho 8 de O2, eu só vou conseguir queimar a metade do número de mols de metano. Então, 8 mols de O2, só consigo queimar 4 mols de metano. Então, na realidade, no final da reação, quem é que vai sobrar? Vai sobrar 1 mol de metano. Se sobrou 1 mol de metano, quer dizer que ele está em excesso. Então, nesse caso aqui, nesse segundo exemplo,
o CH4 é o elemento, é o reagente em excesso. Se ele está em excesso, o oxigênio é o elemento limitante. Observe, neste exemplo aqui, todos os 8 mols de O2, de oxigênio, vão ser consumidos. E para consumir 8 mols de O2, eu preciso apenas de 4 mols de CH4. Tá? Como eu tenho 5, vai sobrar 1 de CH4. Então, CH4 está em excesso e o O2 é o reagente limitante. Ok? Bom, quando existe a possibilidade também de não ter reagente em excesso ou limitante. Por exemplo, se eu reajo, como a gente viu inicialmente, se eu colocar para reagir 8 mols de O2, tá? Olha só, 8 mols de O2 com 4 mols de CH4, todos os elementos vão ser consumidos, tá? Porque ele está em proporções estequiométricas, está 1 para 2. 1 de CH4 para 2 de O2. Então, não vai ter sobra, nenhum reagente vai sobrar ao fim da reação. Então, aqui não tem nem reagente excesso, nem reagente limitante, pois estão em quantidades estequiométricas. Ok? Espero que tenham gostado da aula e dá um like aí se gostou e manda um comentário, pede alguma questão. Espero que realmente aproveite.